Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para resolver mais algumas questões da lista de exercícios que eu passei para vocês, ok? Então, agora nós vamos resolver a questão de número 8 da página 60 do livro do primeiro ano de matemática. E a questão diz o seguinte: obtenha o domínio de cada uma das funções. Então, no item A, nós temos a função f de x igual a 9x mais 3. No item B, nós temos a função g de x igual a x ao cubo mais 8x sobre x mais 3. No item C, nós temos a função I de x igual a raiz de 8 de x menos 8. E no item D, nós temos j de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 3. Então, aqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos delimitar o domínio de cada uma dessas funções. Lembrando que o que é o domínio? O domínio de uma função são aqueles valores reais de x aonde possa existir imagem, tá? Porque nem sempre qualquer número real pode pertencer ao domínio. Às vezes, algumas exceções têm que ser feitas. Então, vamos ao item A. Com calma. O item A nós temos f de x igual a 9x mais 3. Gente, se nós olharmos essa função f de x igual a 9x mais 3, não há aqui nenhum empecilho para o valor de x. Qualquer número real que você colocar aqui no lugar de x, vai sempre ter uma imagem lá nos números reais, tá certo? Portanto, coloquei aqui, ó, como não há nenhum empecilho, ou seja, professor, o que é empecilho? Não há empecilho, significa que não há problema para o valor de x, ou seja, não há nenhum fator que altere o resultado. Então, como não há nenhum empecilho para o valor de x, isso significa que o domínio dessa função f é os números reais todos. De novo, para que todos entendam. Professor, eu não entendi, vou explicar. O que é o domínio de x? São os valores do valor x aqui, ó. Domínio de uma função são os valores de x. São os valores que vão fazer com que a função possa existir. Lembra da definição de função. Quando é que uma função existe? Uma função ela existe quando todo o valor do conjunto A estiver ligado com um único elemento do conjunto B. Então, não pode nenhum elemento do domínio não ser ligado. Todos têm que ser ligados. Voltando para cá. Se nós olharmos essa função, qualquer valor de x, ou seja, qualquer número real, eu posso colocar no lugar de x sem nenhum empecilho, sem nenhum problema. Como qualquer número eu posso colocar, então o domínio da função f é o próprio números reais. Aqui, ó. Domínio de f é igual a R, que esse R aqui é justamente o símbolo dos números reais. Tranquilo? Bem fácil. Vamos ao item B. O item B nós temos a função g de x igual a x ao cubo mais 8x sobre x mais 3. Bom, qual é o problema dessa função? Gente, todo mundo sabe que na matemática não existe divisão por zero. Ou seja, esse denominador aqui, ó, o x mais 3, ele não pode ser zero. Tá aqui, ó, não existe divisão por zero. Gente, se não existe divisão por zero, esse denominador todo, que é o x mais 3, ele tem que ser, tá aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Se o x mais 3 tem que ser diferente de zero, passando 3 para o lado direito, nós vamos ter que o x é diferente de menos 3. Então, o x tem que ser diferente de menos 3. Por que menos 3? Porque menos 3 mais 3 é zero. Se menos 3 mais 3 é zero, o x tem que ser diferente de menos 3. Aí, professor, mas pode ser número negativo? Pode. O x mais 3 pode ser negativo, pode ser positivo. Só não pode ser quem? O zero. Tá ok? Se não pode ser o zero, então o x tem que ser diferente de menos 3. Portanto, é o único problema que tem nesse item. É o único empecilho que nós temos. Se é o único empecilho, então o domínio da função g aqui, ó, o domínio dessa função são todos os números reais menos o menos 3. De novo, domínio da função g são todos os números reais
tirando menos 3. Professor, por que não menos 3? Porque se o menos 3 estiver no conjunto, eu não posso ter um correspondente a ele lá na imagem. Se eu não posso ter, não vai ser função. Já se eu tirar o menos 3, não. Qualquer número real vai ter sempre uma imagem, tá? Por isso que a gente tem que lembrar sempre da definição de função. Quando é que uma relação entre elementos de um conjunto A para um conjunto B vira função? Quando todo elemento do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B, tá? Quando todo elemento do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B. Esse conjunto A vai ser denominado de conjunto de domínio da função. Tá ok? Bom, voltando à nossa questão. Vamos ao item C. No item C nós temos a função I de x igual a raiz de x menos 8. Ora, qual é o empecilho que tem aqui? Gente, x menos 8 está dentro de uma raiz quadrada. E a gente sabe que nos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Tá aqui, coloquei para vocês, ó. Não existe nos reais raiz quadrada de número negativo. Se não existe nos reais raiz quadrada de número negativo, então significa que esse x menos 8 ele tem que ser pelo menos 0, de 0 para cima. 0 ele pode ser? Pode. Existe raiz quadrada de 0. É 0. Não existe raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, não existe raiz quadrada de menos 3, de menos 5, menos 7. Não existe. Mas existe raiz quadrada de 7, existe raiz quadrada de 10, de 8, de 9. Tá ok? Não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, x menos 8 tem que ser maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. De 0 para cima pode. Então, se x menos 8 é maior ou igual a 0, nós vamos obter que o x é maior ou igual a 8. É só passar o menos 8 para o lado direito, né? Então, vai ficar x maior ou igual a 8. Portanto, qual é o domínio dessa função? Então, o domínio da função i, tá aqui, ó. O domínio da função i, ela é todos os números reais, ou seja, x pertencente aos reais. Lembra que aqui eu estou utilizando já aquele conhecimento que vocês têm em relação à linguagem de conjuntos, né? Então, são x pertencente aos reais, aonde x é maior ou igual a 8. Ok? Então, são todos os números reais, onde x é maior ou igual a 8. Tranquilo? Firmeza? Beleza. E, por último, nós vamos ao item D, que fala j de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 3. De novo, j de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 3. Bom, aqui nós temos dois empecilhos. Qual é o primeiro empecilho? Nós já sabemos lá do item B que não existe divisão por zero. Se não existe divisão por zero, então se x menos 3, gente, tem que ser diferente de zero. Tá aqui, ó. É a primeira coisa que a gente vai pensar. O x menos 3 tem que ser diferente de zero. Se o x menos 3 é diferente de zero, então eu já sei, passando o 3 para o lado direito, que o x tem que ser diferente de 3. Esse é o primeiro fato. O x ele é diferente de 3. Tranquilo? Segundo fato, tá que o x menos 1 está dentro de uma raiz. E a gente já sabe do item anterior, do item C, que se o número está dentro de uma raiz quadrada, como não existe raiz quadrada de número negativo, então eu tenho que o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Tá aqui, ó. X menos 1 maior ou igual a 0. Tá ok? Isso significa que o x tem que ser maior ou igual a 1. Então, nós temos aí uma junção de dois resultados. Primeiro, para mim saber o domínio dessa função, a primeira coisa que eu tenho que saber é que tem que ser números reais que são maiores ou iguais a 1, ou seja, pelo menos 1 tem que estar. De 1 para cima não pode ser menor do que 1. Não pode ser menor do que 1, porque senão a raiz quadrada vai ficar negativa. E isso não pode acontecer.
Então, o x tem que ser maior ou igual a 1. Em compensação, não pode ser o 3, porque se for 3, o denominador fica 0. Então, a gente vai juntar os dois resultados em uma única propriedade. Dessa forma aqui, ó. Domínio da função j vão ser o x pertencente aos reais, ou seja, todos os números reais que têm a seguinte propriedade. São maiores e iguais a 1, maiores ou iguais a 1, quer dizer, maiores ou iguais a 1 e diferente de 3, beleza? Qualquer número que seja maior ou igual a 1 e diferente de 3 é raiz, aliás, faz parte do domínio dessa função, tá bom? Faz parte do domínio porque são valores que não fazem essa função deixar de existir, ou seja, o denominador não vai ficar 0 e nem a raiz fica negativa, tá ok? Então, gente, até uma próxima questão.